Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Comunidade Espírita Ramatiz. Vamos fazer uma prece inicial, a gente harmonizar, criar um campo positivo, pedir a todos a descruzar as pernas, descruzar os braços. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre. Que Ele possa acalmar nossos corações, iluminar nossos pensamentos e trazer o conforto que cada um veio buscar hoje. Que possamos ter uma palestra imensamente abençoada, edificante, e que todos possam sair daqui com a semente que veio buscar para sua cura. Que assim seja. Bom, hoje estarei falando sobre o capítulo 88 do livro Pão Nosso, uma obra do Chico Xavier, psicografada pelo Espírito Emmanuel. E hoje o título é Correções. Bruno, mas que correções são essas? É justamente as nossas correções morais, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos desvios que temos no dia a dia ou no decorrer das nossas vidas. É interessante porque é como se a gente tivesse um GPS instalado na gente. Toda vez que eu perco a rota, eu preciso das leis divinas para mim entrar no eixo novamente. Eu preciso dessa ajuda, eu preciso dessa orientação, desse caminho que está pregado em nós, né? No nosso subconsciente, no nosso DNA, na nossa alma. Então, essas correções relacionadas justamente às nossas atitudes, ao nosso decorrer das nossas vidas, o que a gente vem corrigindo ou que eu estou deixando de corrigir. Então, é esse aprimoramento do nosso GPS próprio para estar fazendo essas correções perante as nossas vidas. Tá? Então, Emmanuel, ele traz o seguinte versículo. Está no Hebreus, capítulo 12, versículo 7. É uma fala de Paulo nas epístolas para os Hebreus, né? E é a seguinte frase: se suportais a correção, Deus os trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Olha que interessante essa frase de Paulo, contextualizando. Ele está com o povoado de Hebreus e ele menciona essa frase justamente para mostrar que realmente todos nós somos filhos de Deus. Porém, como que a gente identifica que nós somos filhos de Deus? Como que é feita essa correção? Dá para se entender que Paulo está falando que não todos nós somos filhos de Deus, né? Mas nós nos identificamos como filho de Deus quando realmente a gente escuta a Deus, as vontades de Deus. Então, nós todos somos filhos de Deus, porém a gente tem uma pequena entrave, o ser humano, do egoísmo, do orgulho, que dificulta a comunicação com o Pai. Então, a gente prefere escutar o exterior do que o próprio interior, ser influenciado. Então, é uma forma da gente identificar a nossa filiação divina, identificar Deus como Pai, como único, né? E ele traz a relação com o humano, pai e filho, né? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que a correção
dos pais, ela é feita, é da mesma forma. Então, durante a nossa vida, a gente tem várias correções divinas, mas infelizmente o nosso orgulho breca e bloqueia essas correções. E a gente fica num martírio, a gente fica num loop de misericórdia e merecimento gigante e a gente acaba estagnando. E o Emmanuel traz isso no texto, que a gente vai contextualizar aqui parágrafo por parágrafo. E Emmanuel começa com a seguinte frase: Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor. A palavra bem-aventurado é realmente quem seguiu em frente, quem avançou, quem enfrentou a correção, quem enfrentou a dor, quem enfrentou o medo. Ele está se aventurando, ele é bem-aventurado, então ele está seguindo em frente, ele não está vivendo uma coisa que está no passado, então ele está seguindo a sua vida em frente. Ele escutou a voz divina e está seguindo em frente, mudando as suas atitudes. Isso que seria o bem-aventurado. É uma pessoa que está seguindo em frente, corrigindo os fatos que incomodam. E Emmanuel traz uma correlação, para vocês terem uma ideia, com a vida atual. Quem nunca relutou com uma correção? É simples. Eu faço isso, eu vou continuar fazendo isso, e você sabe que está errado. Mas vem o orgulho, te prende, e você continua fazendo aquele ciclo, você vem. Mas a voz divina, a sua consciência interior, sua consciência está... Cara, isso aqui está errado. Eu preciso mudar isso aqui. Como você consegue fazer essa mudança? Através da sua conexão divina, a sua consciência divina, suas leis morais, o aprimoramento dessas leis morais. Então, é complexo e simples, né, ao mesmo tempo, porque vai muito do eu. É uma quebra de orgulho muito grande. Você apontar o dedo para si mesmo e falar assim, cara, eu estou errado nisso, eu magoei uma pessoa, eu fiz essa atitude errada, ela machuca a gente. Porém, quando a gente identifica isso e a gente aceita o que aconteceu, a gente inicia um processo de correção. Que é um processo que a gente cria uma conexão divina. Que você expande a sua consciência, você busca o seu eu interior, você busca o autoconhecimento, você quebra um ciclo, você muda uma rotina, você muda um comportamento, justamente olhando para você e olhando para quem está à sua volta. É um cuidado que nós temos com nós mesmos e com as pessoas que estão à nossa volta. Emmanuel continua. Por vezes, a repressão generosa do alto, símbolo de desvelo amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o agulhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear o escuro e o triste caminho. Olha que interessante que Emmanuel traz para a gente. Quando a gente encontra esse combate interior, né, esse processo de correção, de renovação, a gente reluta por isso. A gente não quer mudar. A gente não vê benefício na mudança. Isso é muito do ser, isso é individual. E cada um tem seu processo. Pode demorar décadas, séculos, vidas para fazer essa correção. Então, se a gente for olhar, a gente tem as ferramentas para clarear o caminho, só que a gente não busca essas ferramentas para clarear o caminho. Então fica nesse loop de idas e vindas. Todos vocês aqui já passaram e passam por ciclos viciosos, por ciclos de comportamentos. Porque acontece, porque quando eu tenho esse sentimento, eu retorno com essa atitude, me remete a essa dor, remete a uma coisa do passado.
é justamente eu não renovei esse sentimento, eu não busquei a correção perante o fato que aconteceu. Então fica uma coisa viciosa. Toda vez que sinto aquele sentimento, eu vou lá no meu passado, busco e retrago para o meu presente. Então a gente não tem um controle disso, isso está dentro do nosso subconsciente. Mas é preciso identificar isso e preciso fazer essa correção para a gente poder seguir em frente. O avanço, o bem-aventurado, ele precisa avançar. E para a gente avançar, a gente precisa quebrar um passado. A gente precisa quebrar um orgulho. A gente precisa aceitar os fatos que aconteceu com a nossa vida. É impossível a gente mudar o que aconteceu no passado. Porém, é possível construir uma coisa nova para o meu futuro e não repetir os fatos do passado. Então, quanto mais cedo a gente identifica esses processos, mais a gente aproveita esse processo de correção e de regeneração. Então, é importantíssimo olhar para cada um internamente, ver o que eu consigo corrigir no momento. É impossível corrigir tudo ao mesmo tempo. Identificar o ponto que hoje está me magoando, o que eu estou carregando de angústia, de fatos do passado que eu estou trazendo, me gerando uma depressão, e está corrigindo isso pontualmente. É impossível corrigir tudo ao mesmo tempo. É um processo delicado e pontual, porque a gente está falando de dores. Então, quando você trabalha com dores, você precisa tomar um cuidado, mas você precisa conhecer a origem do sentimento, do fato, liberar perdão, aceitar perdão, para você seguir um caminho completamente diferente. Porque você olha o passado, analisa o presente e almeja algo para o futuro referente àquele sentimento, referente àquela situação. E nós temos a luz para caminhar, para iluminar esse caminho, igual o Emmanuel mostra, né? Ele fala que a gente gosta de seguir o caminho escuro, né? Gosta de guardar as trevas e não iluminá-las, né? Então a gente tem as ferramentas para estar iluminando isso. E esse processo de iluminação é o Evangelho. É as leis morais, as leis divinas, e justamente para a gente quebrar esse ciclo. Emmanuel continua. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Olha aqui que algo interessante. A partir do momento que a gente abre mão do conhecimento, que a gente entra num processo de orgulho e a gente entra no loop interior, eu sempre estou certo, eu estou buscando outras coisas, você acaba, e não aceitando os fatos, óbvio, né, do seu passado, do seu presente, do que está acontecendo com a sua vida, você acaba se matando todo dia. É um suicídio lento, vamos colocar a palavra. Porque se eu guardo uma mágoa, eu carrego essa mágoa por muito tempo. Isso vai corroendo por dentro. Você sente, você fica doente, acontece situação, o sentimento vem, você fica mal. É uma corrosão, isso vai corroendo por dentro, você não consegue se livrar disso. Eu vou relatar uma coisa particular. Eu passei com esse processo há 8 anos atrás. Eu estava preso aos meus pensamentos, às minhas dores de infância, às minhas dores de adolescência, às minhas dores de adulto. E o Bruno estava morto. Literalmente morto. Eu não tinha vontade de fazer nada, estava numa depressão profunda. E eu precisei de um fato para me acordar para a minha vida. Foi onde o Bruno renasceu.
Foi quando eu tive um chamado, eu tive essa luz e eu tive que renascer novamente. E durante esses 8 anos de regeneração, eu venho identificando as minhas dores, venho identificando meus pontos de correção, venho buscando conhecimento e compreensão dos fatos que aconteceram na minha vida, eu vou iluminando o meu caminho e o caminho de quem está em minha volta. E é muito gratificante quando a gente abre mão desse processo. Ele é individual, ele é intransferível, mas o sentimento, eu creio que seja o mesmo. E você fazer um processo de mudança de hábitos, mudança de atitudes, ele é maravilhoso. A quebra do orgulho, eu ainda sou orgulhoso, eu tenho muitas coisas para serem quebradas. Mas eu consegui quebrar coisas que eu pensei que seriam coisas impossíveis. E aí sim eu busquei um caminho de prosperidade, de abundância, conectado com as leis morais, as leis divinas, e venho buscando sempre buscar essas correções. Irei errar novamente? Sim, erro até hoje. Errar é humano. Porém, é possível identificar e fazer essa correção para o ciclo não se repetir novamente. Então, o processo do suicídio lento, ele vem desde a infância. A gente não compreende os nossos sentimentos. A gente chega numa fase de adolescência, a gente chega numa fase adulta, a gente já está carregando dores, a gente não aguenta mais. Ainda mais hoje que a gente vive num mundo de informação, a informação está em tudo quanto é lado, a gente não consegue processar todas as informações que a gente está vendo. Então é um processo que a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. E por experiência própria, é possível. É possível passar por um processo de regeneração. Basta aceitar a luz, você recebe a luz, é notório o sentimento que explode no peito. Porém, muitas pessoas são cegas para isso, não querem enxergar essa luz, não querem sentir essa luz por medo. E aí sim acontece as dores mais profundas, né? Então, é pontual, cada um é individual, cada um tem sua percepção, sua análise e de conhecimento próprio dos seus fatos. Então, é um ponto de reflexão. Hoje é comum, é normal a gente ver casos de suicídio com crianças de 7, 10, 12 anos, adultos com mais de 50, 60. Então, é uma coisa que a gente precisa analisar. A gente precisa cuidar dos nossos sentimentos, cuidar das nossas emoções, cuidar das nossas dores, aceitar o que realmente está acontecendo com a minha vida. A vida ela é única, a gente tem encarnações únicas, é justamente para a gente aprender no processo. Tá? E o caminho para isso é o Evangelho, é estar conhecendo. Quanto mais você conhece, mais você se alimenta por dentro, mais você consegue expandir para fora. E é muito gratificante. E cada um de vocês estando aqui, estão buscando esse caminho, estão buscando as palavras, estão buscando orientações, é justamente para estar corrigindo e estar melhorando o eu com as atitudes. Voltando para o texto, Emmanuel continua. Quem assim procede não por ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Igual comentei no parágrafo anterior, eu fiquei aproximadamente 10 anos sem acreditar em absolutamente nada. Eu literalmente eu desconectei. Por não acreditar, por ser orgulhoso, por não enxergar as visões, não enxergar o que eu estava sentindo. E esse parágrafo, ele fala muito, que é justamente essa parte de isolou a si mesmo. Eu crio
um mundo em volta do meu umbigo, né? O meu mundo. E esse é o ato mais egoísta de um ser humano. É de não olhar para si mesmo e não olhar para quem está próximo. E essa desconexão com o divino, ela traz consequências futuras. E a gente precisa estar buscando essa reconexão. Ela é primordial, independente da idade que você está. Nunca é tarde para buscar a conexão, nunca é tarde para você buscar o evangelho, nunca é tarde você mudar suas atitudes. O processo de regeneração ele continua pós-morte, ele continua no plano espiritual, na próxima reencarnação, ele continua um processo. Então a gente precisa olhar hoje a dor que eu estou sentindo agora, por que isso está me afligindo, está me angustiando, está me trazendo tristeza. É justamente para modificar o meu presente, fazer o processo de aceitação do passado e construir um futuro diferente. Aí sim a gente entra num campo de abundância e prosperidade divina. E essa conexão, ela precisa existir. Todos nós temos uma partícula divina dentro da gente. A gente tem um meio de comunicação com o Pai. Todos já sentiu alguma vez na vida algum sentimento, alguma paisagem, você está vendo uma paisagem, você sente uma emoção, você sente uma comoção, ali é uma conexão. Ali você está apreciando uma obra divina. Então você consegue se comunicar, você consegue ter essa conexão. Então a partir do momento que eu me isolo, eu perco essa comunicação e eu coloco eu mesmo no meu coração. Eu entro no processo de idolatria, né? Eu idolatro a mim mesmo. É o egoísmo. Então, é importante a gente saber a nossa comunicação com o Pai, com o Divino e com a luz. Emmanuel continua. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. A Emmanuel já começa a trazer uma visão já para o futuro. O ser que identifica e aceita as correções, ele está preparando o terreno, ele está literalmente pegando um arado e mexendo o solo para plantar coisas novas. Então, quando o bem-aventurado identifica e ele segue esse avanço, ele entra nesse processo de plantio de coisas novas. O que eu estou plantando hoje, eu vou colher daqui 10 anos ou amanhã. Independente, eu preciso semear coisas novas. Então, quando eu entro nesse processo de correção e compreendo e aceito o que precisa ser feito, escutei a voz superior, enxerguei a luz e traço um caminho, pego o meu GPS e coloco ele num rumo novo, é esse processo de arado. Eu estou mexendo na terra, é justamente preparando o meu presente para mim almejar uma coisa diferente no meu futuro. Esse almejar presente no futuro, não necessariamente, tem muita gente que fala, estou plantando hoje para colher bens materiais. Não, são bens morais mesmo, né? São melhorias do meu eu identificar minhas correções e seguir em frente. Os bens materiais, as riquezas, elas vêm consequentemente das suas ações, do seu merecimento e da sua abundância perante aquele processo. Então, é uma coisa que precisa ser constantemente analisada e identificar em qual processo que eu estou. Hoje, eu consigo enxergar coisas que eu plantei há 10 anos atrás que eu estou colhendo hoje. Tanto coisas boas como ruins. É notório. A gente para um minutinho, a gente faz essa análise. Isso, meu ato de hoje é uma consequência do que eu fiz no passado. De alguma coisa que eu plantei no passado e estou colhendo agora. São consequências da vida. Isso é normal. Todo mundo tem esse processo. E constantemente, é diariamente. Emmanuel traz mais um parágrafo. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E fundamentados nas amargas experiências de ontem,
aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Ele continua mostrando o futuro, o que a gente precisa almejar para o futuro. Aí a gente precisa ter um ponto de interrogação que vem outra doença da alma chamada ansiedade. A ansiedade é algo que eu quero que aconteça no futuro hoje. Isso me traz um sentimento, eu me torno ansioso, eu estou almejando uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, é esse cuidado. A gente precisa concretizar hoje, plantar hoje e esperar essa colheita. Tem um ponto de maturação. Então, ele vem lá do meu passado, eu quebro aquela rotina, venho mudando minha referência, aceito o que aconteceu na minha história, aceito as perdas, aceito os ganhos e olho para o hoje. O que o Bruno precisa fazer hoje para mim ter isso amanhã, sem gerar ansiedade? É uma construção, não um desejo. Então a gente tem que ter os pezinhos no chão e planejar esse crescimento. E esse crescimento ele tem que ser perante as leis divinas e as leis morais. É justamente para me ter uma colheita no futuro, mas promissora. E aí a gente monta, a gente constrói um futuro planejado. Aí você quebra 90% da sua ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Todo mundo está preocupado com o que vai acontecer amanhã, daqui a 5 anos. E é possível fazer esse controle através, iluminando a nossa mente. Trazendo o evangelho para dentro e trabalhando os ensinamentos. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu cresço, mais eu trago conhecimento para mim. Com isso, eu me torno uma pessoa com mais empatia, porque eu desenvolvi através do conhecimento servir o próximo, escutar o próximo, acolher o próximo. E aí a gente começa a fazer um ciclo totalmente diferente. Aí sim eu estou montando uma construção pessoal perante o Evangelho e as leis divinas. E Emmanuel conclui o texto com o seguinte parágrafo. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceite-a, humildemente, convicto de que constituiu verdadeira mensagem do céu. Olha que passagem, parágrafo bonito, né? Não te esqueças que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceite-a. O processo de aceitação, pessoal, ele desenvolve a humildade. E a partir do momento que eu aceito uma situação, eu abro mão de uma situação, eu não agarro ela, né? Que é normal quando a gente tem uma dor, a gente acolher como se fosse um filho, né? E fica ali, ô meu filhinho, vem aqui, deixa eu te alimentando. E fica 10, 15, 20, 40, 50 anos carregando uma dor. Isso é normal, gente. É cada processo, cada correção evolutivo, cada um tem o seu tempo. Mas é possível aceitar e ser humilde contigo mesmo. A palavra humildade, ela vem do grego humus e idade de sociedade. Então, o humus é a questão de umificar, fortificar o solo, né? Você trazer fertilizantes para o solo, né? Você ter um terreno fértil. Isso é sociedade. A pessoa que é humilde, ela se regenera, ela se torna fértil e quem está em sua volta, ela consegue glorificar ela.
A humildade, ela não vem à pobreza, não. É humilde de reconhecer, aceitar o processo. Então, aí sim, a gente consegue escutar a mensagem divina e traçar um caminho com luz e paz para um futuro melhor para todos. Bom, toda final de palestra minha, eu sempre trago mais 2 mensagens para complementar o texto de Emmanuel. E hoje eu trouxe 2 versículos. Um está em Salmo, capítulo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Olha que bonito esse trecho do Salmo. Eu falei durante a palestra, é justamente a gente receber a luz, identificar, aceitar e iluminar um caminho diferente. Então, o que eu estou fazendo? Entregar esse caminho com uma luz. Eu estou entregando o meu caminho ao Cristo, a Deus. É justamente que eu sei que eu estou no caminho certo, que irá ter provações durante o caminho, mas o meu GPS ele está guiado num propósito, nessa correção que eu venho fazendo. E o outro versículo está em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Salomão traz Provérbios, ensinamentos fantásticos. Isso aqui, a gente for analisar a generosidade humana, hoje o que eu estou levando para o meu próximo? Eu estou levando um alívio ou dor? Como estou servindo o meu próximo? Como estou ajudando o meu próximo? Eu tinha uma relutância gigante em ajudar o próximo. Gigante. Foi uma quebra minha. Quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. No bom sentido. Não é receber dinheiro, não. É receber divindade mesmo. Energia. Vitalidade. Então, quanto mais eu sirvo, mais eu recebo. Isso é da mesma forma. Eu trago alívio para as pessoas. Eu criei habilidades para escutar as pessoas. Então isso traz alívio. Então eu trago alívio de volta para mim. E aí a gente consegue fazer um ciclo novo de acolhimento. Tá bom? Bom, vamos para nossa segunda parte. Vamos para a parte dos passes. Eu vou fazer uma harmonização e posteriormente os passistas vão entrar, tá bom? Peço que todos descruzem as pernas, os braços. Quero que vocês olhem essa belíssima cachoeira, essa água cristalina e se sintam sentados nessa cachoeira. Quero que vocês fechem os olhos, conecte-se com Deus que habita dentro de vocês e façam uma oração em agradecimento ao dia de hoje, pela sua vida. Agradeça as suas dores, peça proteção para aceitá-las e se conecte contigo mesmo e descansem, imaginando essa paisagem, lavando a alma nessa água cristalina e descansem. Aproveite a paisagem. Vinde, Espírito Santo, penetrai as profundezas da minha alma com o vosso amor e o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão enterradas em mim. Lavai no precioso sangue de Jesus e aniquilai definitivamente toda a ansiedade que trago em mim, toda amargura, angústia, sofrimento interior, desgaste emocional, infelicidade, tristeza, ira,
desespero, inveja, ódio e vingança, sentimento de culpa e de autoacusação, desejo de morte e de fuga de mim mesmo, toda opressão do maligno na minha alma, no meu corpo toda insídia que ele coloca à minha mente. Ó bendito Espírito Santo, queimai com o vosso fogo abrasador toda treva instalada dentro de mim, que me consome e impede de ser feliz. Destrói em mim todas as consequências dos meus pecados e dos meus ancestrais, que manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras, vícios. Libertai, Senhor, toda a minha desessência da herança de pecado e rebelião às coisas de Deus que o próprio lhe transmiti. Vinde, Santo Espírito, vinde em nome de Jesus. Lavai-me no sangue precioso de Jesus, purificai todo o meu ser, quebrai toda a dureza do meu coração, destrói todas as barreiras de ressentimento, mágoa, rancor, egoísmo, maldade, orgulho, soberba, intolerância, preconceito, incredulidade que existe em mim. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado, liberta-me, Senhor. Curai-me, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. Vinde, Santo Espírito, fazei-me ressuscitar agora para uma vida nova, plena do vosso amor, alegria, paz e plenitude. Creio que estais fazendo isto em mim. Agora assumo pela fé a minha libertação, cura e salvação em Jesus Cristo, meu Salvador. Glórias a vós, meu Deus. Benditos sejais para sempre. Louvado sejais, ó meu Deus. Em nome de Jesus e de Maria, nossa mãe. Que assim seja.